escondendo do jogo, sabe? Um time covarde, bunda mole. Cara, muito parecido com aquele time que a gente cansou de ver durante esse ano e... Atuação vergonhosa! Como eu disse, de vedetes, de chacretes da bola, que fica rebolandinho dentro de campo. O Palmeiras deu um chocolate, amassou, ganhou na força, ganhou na disposição. Vocês estão me esperando aqui, bebidos? Diferente de muitos, eu não vou criticar ninguém aqui, porque todo mundo já sabe. Galera, Palmeiras ontem amassou o Corinthians lá em Barueri, na Arena Barueri, 2-0, grande vitória do Verdão. E os corintianos ficaram pistolas, revoltados, né, com a derrota para o Palmeiras. Vamos acompanhar aqui as reações dos corintianos. Preparei um vídeo bem legal para vocês. Vamos começar amanhã aqui, né, dando risada dos corintianos que estão pistolas com essa derrota. Deixa os créditos na descrição, deixa o like para estar fortalecendo. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Pois é, pessoal, terminou em Barueri, hein? Palmeiras 2, Corinthians 0. Que catástrofe, cara. Novamente o Corinthians pagando caro pela falta de postura no jogo de hoje. Inadmissível o comportamento do time novamente, pessoal, se escondendo do jogo, sabe? Um time covarde, bunda mole. Cara, muito parecido com aquele time que a gente cansou de ver durante esse ano e boa parte do ano passado. Ridículo, cara. Receita básica para jogar um clássico, todo mundo sabe. Você precisa superar o seu adversário na vontade. Você precisa dar mais gás que os caras. E novamente pagamos caro justamente pela falta disso. Com 20 minutos de jogo já tava 2-0 pros caras. E cara, na boa, vamos dar uma porra de um chute no gol nos acréscimos. Isso é nojento, cara. Clássico, meu irmão, precisa ter postura, precisa ter sangue no olho, mano. Precisa ter sangue realmente correndo na veia. Tem que ter vergonha na cara, mano. E o Corinthians que vimos hoje foi um time que se livrava da bola. Um meio-campo totalmente perdido na partida, tanto na marcação quanto na criação. A defesa, então, nem se fala, meu irmão. Um show de horrores. Novamente uma porcaria, não passa confiança nenhuma. E o ataque praticamente sem função no jogo. A bola não chegava nos caras. Um time extremamente mal treinado. Um catado em campo. E agora falando de parte tática, na boa. Ô Ramon Dias, você errou sim na escalação. Diante dos desfalques que você tinha, você devia ter começado o jogo ali, como você fez na final do Paulista. Fechado, jogando por uma bola, deixando o time dos caras nervoso, sabe, buscando contra-ataques. E obviamente, cara, o Romero deveria ter começado o jogo no lugar do Bidon. Esses 4 no meio campo aí não surtiram efeito. O Romero é especialista em fazer esse tipo de serviço sujo, de ajudar na criação do time e na marcação, quando ele precisa voltar. E cara, quando você tentou fazer isso já era tarde demais, o jogo já estava perdido. E vou falar pra vocês, cara, o grande problema do Corinthians é essa inconsistência do time. Cara, na boa, é um time bem duvidoso. Quando a torcida começa a acreditar que pode ser um time confiável, os caras vão lá e provam o contrário. Infelizmente, essa é a nossa realidade. 2-0 porcada, era pra ser 4-5. Agradeça que foi só 2. Agradeça ao VAR que foi só 2. Atuação vergonhosa. Como eu disse, de vedetes, de chacretes da bola, que fica rebolandinho dentro de campo. Time ridículo. Os porcos jogaram com raiva. Os porcos jogaram com vontade. O que faltou pra eles na final do Paulistão e sobrou pra nós, eles estiveram dentro de campo hoje. Porque já esqueceram aquilo lá atrás. E empregaram dentro de campo hoje, mas não. Nós entramos com a carcinha socada no butico. Pô, velho, é pro inferno, velho. Você espera 3, 4 dias pra ver seu time jogar poupa jogador na Sul-Americana, pra jogar um clássico, essa porcaria, essa patifaria. Meu médico me ligou aqui no intervalo. Ele assistiu meu vídeo e falou: não fica nervoso. Não fica, é palmeirense, Lazarento. Eu vou direto pro inferno. Falando pro inferno. Eu vou pro SUS. Eu vou pro SUS com 7, 8 horas lá. Eu fico 7, 8 horas lá, mas não vou parar. Não vou parar. Time lazarento, time dos infernos. Time ruim, de chacrete, de vedete. Falcianes da bola. Esses são falcianes da bola. Pá! Vamos lá então, todo mundo ligado aqui na Rádio Caquinha 17. O Palmeiras deu um chocolate, amassou, ganhou na força, ganhou na disposição, correu, fez faltas, tomou cartão amarelo pra caramba, não deixou o Corinthians jogar.
O Corinthians, que ganhou o Paulista, jogou desse jeito, não deixando jogar, correndo, marcando. O Palmeiras veio com a faca dos dentes e mereceu ganhar o jogo de 2-0. Diga-se de passagem, se não fosse o Donelli, ia ser uns 4-5. Então, parabéns ao Palmeiras, que venceu o Corinthians. E vou dizer uma coisa, se o Corinthians continuar com o Kaká, o André Ramalho jogando a bolinha que tá, achar que os dois laterais possam ser titulares do Corinthians, Matheus Bidu e também o Hugo. Tanto é que o próprio treinador, o Emiliano Dias, não confiou em nenhum dos dois. E no primeiro tempo estava com 3 volantes, no segundo ficou só com 1. E aí, aí virou uma zona total. Mas o Palmeiras mereceu. Vocês estão me esperando aqui, bebidos? Diferente de muitos, eu não vou criticar ninguém aqui, porque todo mundo já sabe o que poderia ter sido feito e o que pode ser feito ainda. Há tempo ainda, Augusto, há tempo ainda, Fabinho, há tempo ainda. Vocês estão vendo, tem gente que não tem condições de colocar a camisa do Corinthians. Nós ganhamos na garra e na força da torcida aqui. Agora, não tem o que fazer, não tem o que melhorar aí, é tirar. Bora, bora. Tem muita coisa pela frente. Agora não vou ficar chorando aqui não, tá? E quem veio, pode vir para ficar. Um abraço. O Abel ele falou sobre elenco, aí ele falou de Veiga, ele falou de Maurício, falou de Felipe Anderson, falou de Vitor Roque, falou de Estevão, falou de Facundo, né? E aí a gente fica imaginando... Características e tudo. A gente fica imaginando. Vamos imaginar, todo mundo à disposição, porque agora não está. Né? Tem o Veiga fora, tem o Maurício fora, ele falou das dificuldades ali com lesões e tal, etc. Paulinho, né? Tem o Paulinho também nessa conta, estreou. Imaginando as características dos jogadores, todo mundo à disposição. Qual é o perfil ideal? Qual é o Palmeiras ideal? Sempre respeitando o adversário que vem lá e as mexidas que o treinador pode fazer. Mas qual é o norte desse Palmeiras? Acho que assim, primeiro precisa ficar claro que todos os bons jogadores do meio pra frente que o Palmeiras tem não vão poder jogar juntos. Perfeito. Isso não dá, porque não dá pra jogar Maurício, Veiga, Felipe Anderson, Estevão, Vitor Roque, Paulinho. Citei 6 aqui, tá? E talvez ainda esteja esquecendo alguém. Quer dizer, posso citar o Facundo também, mas vou ficar nesses 6, tá? Então assim, não dá pra jogar os 6. Isso pra mim é óbvio. Aí você vai olhar um pouco para a capacidade de cada jogador, para o que eles podem entregar, ainda que um ou outro não tenha entregado, e vai dizer que o Vitor Roque não vai sair do time, o Paulinho 100% vai ter que jogar, o Estevão vai ter que jogar, e aí já são os 3 mais de frente ali. O Felipe Anderson, jogando o que jogou hoje, jogando o que começou a jogar já na partida anterior contra o Sport, é um cara também... A questão é, assim, ele nunca teve até agora todo mundo à disposição. Talvez venha a ter daqui a 2, 3 jogos. Eu sempre acho que isso é uma... A gente faz muito esse exercício aqui. É normal que a gente faça o exercício de querer achar o time ideal. Agora, ainda mais em treinadores tão capacitados como é indiscutivelmente o caso do Abel, é muito normal o cara olhar, bom, beleza. Neste jogo faz mais sentido um outro jogo faz mais sentido outro, porque não dá para todo mundo jogar o tempo todo. Então, eu acho que esses caras que eu citei disponíveis, eles vão ser titulares. O Veiga não estava jogando, o Veiga que tem a importância que tem na história do Palmeiras, a capacidade indiscutível que tem, mas ele não vinha jogando bem. Então, talvez, nesse primeiro momento de retorno, olhando para o que o Felipe Anderson fez hoje, você não tem o Veiga, talvez você não tenha esse meia central, que é a figura do Veiga. A gente costuma fazer, né? Uma coisa antiga, tradicional, fazer uma imaginação do que seria o 11 titular. Isso, o 11 ideal. O time titular, fulano. E hoje, cada vez menos isso é possível. Pelo calendário, pelas nuances de cada partida. Por exemplo, tem gente que vem jogar com o Palmeiras e não, porque vai jogar no Allianz, piso sintético, tal jogador não vai atuar. Então você vai mudar. E outra... Mas tem alguns que você tenta colocar mais vezes, né? Sim, os jogadores são mais titulares do que outros. Vai trocando. O Vitor Roque, por exemplo. Sim, o Estevão, por exemplo, até o meio do ano. Vai ser tão titular assim? Aliás, hoje eu achei que ele jogou bem. Sim. Mas com a chegada do Paulinho, se a gente está imaginando aqui, prioritariamente o Paulinho pela esquerda e sai o Facundo.
Eu acho que o Facundo vai perder espaço. E se valer mais a pena manter o Facundo, tirar o Vitor Roque e colocar o Paulinho por dentro? Pode ser uma opção, mas isso é uma coisa que vai ser de jogo para jogo. E mais, desde que você passou a ter a possibilidade de fazer 5 alterações na equipe, todo mundo joga muito mais. Perfeito. E você pode montar a estratégia de um jogo para, a partir de determinado momento, vou tirar do banco jogadores que têm alta qualidade e que podem fazer a diferença na partida. O trabalho é um pouco mais desafiador, né? Porque o Estevão está, mas não estará. Então, teoricamente, tem 2 jogadores que são titulares. Pensando nas grandes partidas, nas grandes ocasiões. O Paulinho, que é uma contratação gigantesca e é um cara que está em campo hoje. Tudo bem, é preciso respeitar a evolução dele, não arriscar, etc. Ele não vai passar a jogar 90 minutos 3 vezes por mês em uma semana. Sim. Mas ele vai jogar, a posição é dele, é para isso que ele veio. Então são 2. Os outros precisam conquistar lugares, por melhores que sejam, e são ótimos jogadores. Mas um desses que são, entre aspas, indiscutíveis, fixos, não estará mais dentro de pouco tempo. E o time precisa continuar produzindo e vai ter que alcançar os seus objetivos sem ele, porque quando as coisas forem contadas ao final do ano, o Estevão vai estar na Inglaterra. Sim. As atuações do Felipe talvez ajudem nesse sentido, né? Porque você pode, por exemplo, se você não tem o Estevão amanhã, você pode fazer a dupla Paulinho e Vitor Roque. O Paulinho caindo mais para o lado esquerdo. É claro que a característica é diferente, mas eles podem muito bem ser uma dupla de ataque, com o Felipe Anderson ocupando o espaço que foi por tanto tempo do Estevão e que hoje já não foi. Mas também não há garantia nenhuma, pelo que disse o Abel. Né? Jogou porque estou com 2 jogadores machucados e não sei se vai jogar por ali, não. Não tenho certeza, muito pelo contrário. Ele meio que, sim, foi uma coisa eventual, pontual que eu coloquei ali. Embora tenha jogado bem nessas 2 partidas. Sim. Mas foi uma coisa pontual e ele não quer garantir Eu nada. entendo que primeiro ele precisa ter todo mundo à disposição. Um dos problemas que ele teve até agora foi não ter o elenco à disposição, ter caras machucados e tal. Pra você formar algo novo, olhando mais para o hospital do clube do que para o campo, às vezes atrapalha a vida. Com o time que foi para campo hoje, é possível você olhar para este formato e falar: este formato, com este nível de vontade, intensidade, efervescência, é um formato que deve ser mantido. Tá. Você não tem um meia. Opa, não tem um meia. Né? Pode-se tirar o Facundo Torres, entrar o Veiga ou o Maurício e ter Estevão e o Vitor Roque. Cabe perfeitamente. Aí você precisa de um Piquerez um pouquinho mais agudo do lado esquerdo, fazendo o lado, porque você vai tirar o jogador daquele lado, que é o Facundo Torres. Por enquanto joga nesse lado. Então, são ajustes na equipe, que a equipe pode ter. Mas eu não vou jogar com 3 zagueiros todas as partidas. Aí já é outro Palmeiras. Aí é uma outra configuração. Né? Um pouquinho diferente. Mas ele tem nas mãos a possibilidade da descoberta de formatos diferentes que ainda não estão na cabeça dele. Essas possibilidades não estão consolidadas. Porque, cara, às vezes o treino te mostra e o jogo te dá certeza. Este jogo aqui encaminhou. E a temporada vai te indicando novos caminhos. E a temporada vai quebrando os próprios sua ideia, zagueiros, seu né? sistema. E ele é um treinador com o histórico de fazer essas tentativas e reconstruir times, recuperar jogador. Ele tem feito isso nesse período no Palmeiras. O título brasileiro 23 exato, sim. é uma reconstrução após a eliminação da Libertadores. Segundo tempo com o Giais, sem Bruno Fux, uns lateral no lugar do zagueiro, que pode ficar mais preso, pode ter mais liberdade, aí depende da função e do jogo. E que é uma coisa que ele já fazia bastante, né? O Marcos Rocha, a maior parte das partidas dele, acho que nos últimos tempos, tem sido assim, como uma espécie de terceiro zagueiro pelo lado direito. Só que ele falou, eu coloquei o Fux ali porque eu estava incomodado com o quanto a gente estava concedendo em transição e tudo mais, a gente estava sempre deixando muito espaço, e aí ele coloca 3 zagueiros de fato. Vai manter os 3 zagueiros de fato? Não vai. O Marcos Rocha, quando voltar, vai voltar por ali, porque também tem isso, né? O Palmeiras está ainda sem o Evangelista, sem o Marcos Rocha, sem o Mike, sem o Veiga, são jogadores importantes, todos com capacidade ou até com tendência de se tornarem titulares. Claro que não o Rocha e o Mike juntos, mas os outros certamente. Então, eu acho que é preciso esperar e é preciso entender que também o time vai mudar demais. Porque, a exemplo do que a gente fala em relação ao Flamengo, eu acho que o Palmeiras hoje tem um elenco que lhe permite, e não estou dizendo que o elenco é tão bom quanto o do Flamengo,
Mas é um elenco muito bom com todo mundo à disposição. Sem dúvida. Muito bom mesmo. Então, dá e é quase que obrigatório você alternar o time, você não ter aquele 11 definitivo, que ele até teve, né? Acho que o único momento desses 5 anos do Abel pelo Palmeiras em que ele teve um time titular indiscutível foi a partir da final da Libertadores contra o Flamengo, quando aquele time virou o 11 por 2022 inteiro, que, aliás, é bom que se diga, acho que foi o melhor futebol mostrado pelo Palmeiras. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. O Jean tocou no ponto, sempre me intriga. Né? É legal tocar aqui rapidinho. Se você colocasse à disposição do Palmeiras e do Flamengo, assim, os mesmos jogadores e o mesmo orçamento que desse para contratar os jogadores e você pedisse para que eles montassem 2 elencos do zero, eu tenho a convicção que seriam elencos completamente diferentes. Por convicção de formação de equipe. O que é o ideal de jogo para um Flamengo, o que é o ideal de jogo para o Palmeiras do Abel. Do Abel. O Palmeiras hoje é o Palmeiras do Abel. Não é o Palmeiras do Abel. O Flamengo vem com ideias e em busca de treinadores que justifiquem as suas ideias e seus ideais de como a bola funciona dentro de campo. Hoje tem Felipe Luiz, eu acho que bate perfeitamente. Mas se você desse o mesmo orçamento e a possibilidade dos mesmos jogadores, fala, monta um elenco. Escolhe aqui 26, escolhe 26. Cara, seria diferente. Porque a lógica de mercado... A lógica de jogo é diferente. Acho que assim, a lógica de mercado dos 2 clubes também sempre foi muito diferente. Porque o Palmeiras sempre olhou um pouco para a coisa da valorização do jogador. Então não trazer o Flamengo foi, e agora é bom a gente também fazer a ressalva de que trata-se de uma nova gestão do Flamengo, que me parece muito mais capacitada para falar de futebol, para olhar para o futebol e não só... Porque a gestão anterior era uma gestão que montou um elenco absurdo, sem dúvida nenhuma, mas era um elenco só de grandes estrelas, de olhar só para os grandes nomes e trazer grandes nomes. Funciona aí. É isso aí. E vocês, e com esses caras, as coisas vão meio que andar naturalmente. Hoje acho até que já é um Flamengo talvez diferente, né? Com o Boto, com as ideias que existem ali, com até uma certa, vamos dizer, o Flamengo segurando um pouco mais também essa coisa, né? De gastar a rodo como se o dinheiro não tivesse fim, porque no Flamengo tem fim, no Palmeiras tem fim. Então acho que hoje é diferente o olhar do Flamengo, me parece um olhar melhor e mais profissional, mas ainda assim você tem essa diferença de jogo e de mercado. Olhando um pouquinho agora para quem perdeu, e a gente está esperando. É isso, torcedor do Verdão, vitória importante do Palmeiras ontem contra o Corinthians, um resultado importante, né, do Palmeiras, uma vitória gigante, 2-0, time jogando um bom futebol, o que deixa o torcedor feliz, contente, né, e confiante para a sequência dos próximos jogos. Piquerez e o Emiliano Martínez, marcaram os gols da vitória do Palmeiras. Ontem o time jogou muita bola, né? Esse é o Palmeiras, né, que o torcedor quer ver. Esse é o futebol que o torcedor pedia, né? Alguns jogos atrás, né, o Palmeiras muito mal e o torcedor cobrava o melhor desempenho, mas o Palmeiras está evoluindo e ontem fez uma partidaça vencendo por 2-0, podia até ter feito mais gols. O Verdão passou o carro, né, amassou o Corinthians lá na Arena Barueri e, como eu falei, né, o torcedor está contente e feliz com o resultado. O Palmeiras venceu e convenceu, né? Venceu jogando muito futebol, o Piquerez jogando muita bola, tanto é que fez um dos gols, e agora o torcedor aguarda a sequência dos próximos jogos. Uma vitória importante, mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, e aos poucos, né, a gente vai vendo o Palmeiras evoluindo, o Palmeiras jogando um melhor futebol, e isso deixa o torcedor confiante para a sequência. Palmeiras agora no momento é o líder do Brasileiro com 7 pontos, o Juventude é o vice-líder com 6, Vasco terceiro com 6, Internacional 4 pontos, né? É o 4º colocado, Fortaleza é o 5º colocado, Ceará é o 4º colocado, Corinthians é Fortaleza, o Ceará é o 6º colocado e o Corinthians 7º, Flamengo 8º. Aqui muitos times, né, com o mesmo número de pontos, 4 pontos. Ceará já jogou nessa rodada. O Internacional ainda vai jogar, né? O Internacional joga com o Fortaleza. E dependendo, né, da combinação aí dos resultados, o Palmeiras se mantém
na liderança do Brasileirão. Mas foi um resultado importante, agora é aguardar a sequência dos próximos jogos. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até a próxima, galera.